Essa semana não vai ser tão agitada como a semana anterior, mas vão ter muitos dados, sobretudo da China. Vamos acompanhar. Na segunda-feira, ou seja, domingo de madrugada, a China vai divulgar suas reservas internacionais. Esse é um dado importante, porque ela vem perdendo reservas internacionais, ainda que tenha 3 trilhões e 150 bilhões de dólares, é o maior financiador dos Estados Unidos. Esse movimento interessa muito ao mercado, sobretudo para precificar a sua moeda, que tende a reagir ao dólar um pouco mais, ela está se desvalorizando. Na segunda-feira tem dados da Alemanha, tem dados da indústria alemã, de encomendas da indústria. É um dado importante para a gente averiguar a taxa de crescimento do principal país da Europa, terceira economia do planeta. Depois, quase no mesmo horário, tem o PMI, atividade industrial medida para a zona do euro. Aqui no Brasil a gente deve ter, ainda não tem horário, a produção de veículos e vendas no mês de abril. Na segunda-feira ainda sai o balanço da B3, da BMF-Bovespa. A expectativa é muito positiva para esse balanço. Na terça-feira, mais uma vez a Alemanha, tem o saldo da balança comercial alemã, vamos ver as exportações e as importações, e esse dado, para mim em particular, é muito interessante. A gente consegue medir como é que está o nível de atividade global. Como a Alemanha é um dos maiores exportadores globais, as suas vendas para o resto do mundo indicam muito como é que está o crescimento global. Então, eu gosto de olhar e vai ter também a atividade da importação e a balança comercial. Logo depois, sai a produção industrial alemã. Aqui no Brasil, por volta das 8 horas da manhã, sai o IGPDI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. E, por fim, tem o balanço da Petro, com certeza o maior evento corporativo da semana, talvez de todo o trimestre. Vamos ver como é que a Petro conseguiu performar no primeiro trimestre, com todos os desafios que ela tem. Num trimestre que nós vimos o preço do petróleo subir bastante e o preço da gasolina e do diesel, mais o gás, subirem bastante aqui no Brasil. Na madrugada de quarta-feira, saem os dados do setor externo da China, do setor comercial. Saem as exportações, as importações e a balança comercial. Outro dado super importante, as exportações da China sinalizam a atividade global, as importações sinalizam como é que a atividade interna da China está nesse momento, e para a gente sinaliza qual o potencial de compras da China em relação à Vale. Por exemplo, só isso, é muito importante, vamos olhar, é um dado que costuma mexer com o mercado. Logo de manhã, saem as vendas por atacado nos Estados Unidos e os estoques e a produção de petróleo durante a semana. Na quinta-feira, também na China, aí pela madrugada, sai o CPI, que é o índice de inflação ao consumidor, sai o M2, que é a quantidade de moeda na economia, e o dado que é importante para mim, a quantidade de empréstimos realizados no mês passado. Por que isso é importante? Porque o empréstimo é que acaba estimulando a atividade imobiliária da China, que consome boa parte de minério de ferro, de aço, de tudo que a gente produz que é importante para a China. Muito bem, na quinta-feira também sai aqui no Brasil o IPCA, principal indicador da inflação. Ele vai mostrar como é que foi a inflação de abril, e isso sinaliza o comportamento do Banco Central em relação à Selic, e nós sabemos a importância de tudo isso. Fique de olho nesse dado. Logo depois, saem os dados de inflação nos Estados Unidos, no momento em que o mercado está tentando entender como é que o Banco Central americano vai reagir em relação à inflação lá, se ele vai subir mais vezes e quantas vezes a taxa de juros. A gente acredita que suba mais 2 vezes esse ano. E, por fim, logo depois, os Estados Unidos divulgam os ganhos reais das pessoas em relação à inflação. É um dado importante que mexe na avaliação em relação ao comportamento da economia, ao ritmo da atividade econômica. Quanto mais os ganhos estão subindo, mais a economia está crescendo, e o inverso também é verdade. É mais um indicador para o mercado saber se aposta numa alta mais elevada ou não da taxa de juros nos Estados Unidos. Por fim, encerrando a semana, aqui no Brasil saem as vendas do varejo do mês de março. Com esse dado a gente vai conseguir fechar uma estimativa acabada para o PIB do primeiro trimestre. A gente está achando que o PIB não foi lá aquela maravilha, esse dado vai ajudar a confirmar ou não isso. E logo depois sai o índice de confiança da Universidade de Michigan nos Estados Unidos, um indicador que é super tradicional para avaliar o estado de confiança das famílias americanas e, portanto, fazer uma projeção de como é que a economia vai se comportar no futuro imediato. Então vai ser uma semana com muito indicador na China, com Petrobras, com Bolsa e com IPCA aqui no Brasil. Uma boa semana para você.